Bom, a gente está hoje em uma condição um pouco diferente das nossas outras reuniões. A gente costuma fazer as nossas reuniões de lua cheia antes do momento da lua cheia. A gente está fazendo depois, né? A lua cheia teve o seu ponto máximo, ou em julho, ontem, pelo menos. Os festivais menores, eles abrangem sempre 3 dias. O dia anterior, ou chamado dia de preparação, o dia da lua cheia, que é o chamado dia de silêncio ou salvaguarda, e o dia posterior, que no caso nosso hoje, que é o chamado dia de partilha ou de distribuição, que é o nome técnico mais correto. Então, hoje, a ênfase da nossa reunião vai ser mais em relação à distribuição, porque a energia que está vigorando no planeta hoje é a energia de distribuição. Então, por isso até que a nossa meditação foi mais simples, a gente não fez a construção com chaval, não voltamos, porque essa parte toda de preparação e de maior potência energética já aconteceu, né? Então, a gente vai hoje pegar um aspecto que é um pouco mais material, se a gente puder dizer assim, mas isso não faz com que seja melhor ou pior, porque apresenta uma qualidade diferente do que a gente vai ver hoje. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve nessa introdução, nesse tema de Libra, para que a gente possa aproveitar melhor a energia que está vigorante hoje, que é a distribuição. A gente vai ver como a gente vai conseguir fazer isso. Tá? Então, Libra é conhecido como a luz que oscila até que um ponto de equilíbrio seja alcançado. É a luz que se distingue por um movimento que ora vai para cima, ora vai para baixo. O próprio símbolo, né, ou que representa a Libra, é uma balança, que ele procura equilibrar os pratos. Né? Quando a gente pensa em Libra, em cada um de nós, é um equilíbrio entre a ênfase que eu coloco para aquilo que é espiritual e a ênfase que eu coloco para aquilo que é material. Então, a energia de Libra, quando ela está em perfeita harmonia, ela não pende para nenhum dos lados. Ela sabe que as duas forças de energia são importantes. Por isso que o pensamento semente que defende o signo de Libra diz: eu escolho entre as duas grandes linhas de energia. Porque é entre o espírito e a matéria. A energia de Libra é perfeitamente equilibrada, ela está atendendo às duas grandes forças de energia, espírito e matéria. No nível humano, as forças oscilantes lutam e se opõem umas às outras. Na crença que desejo e necessidade só podem ser atendidos tentando fazer com que o outro seja como a gente, ou ceda aos nossos desejos. Libra é um signo também das corretas relações. Mas, no nosso nível aqui ainda material, a gente tem um pouco de dificuldade de reconhecer que o outro é diferente de mim. É um outro ser, com desejos, vontades, culturas próprios. A gente tem uma tendência a achar que o outro é como se fosse uma extensão do que a gente é. E aí, então, quando a gente entra em contato com esse outro, se ele atende às minhas expectativas, então eu gosto dessa pessoa. Se ele não atende às minhas expectativas, eu não gosto dessa pessoa. Não tem certo. Parece Não, Juliana. Por essa razão, em um nível da personalidade, ou seja, quando a energia de Libra desce e até os planos materiais, a tônica dessa energia é: deixe a escolha ser feita. E essa é uma das coisas que a gente comumente no horóscopo comum, a gente diz que o libriano é indeciso. Por quê? Porque a energia de Libra no plano material ela diz assim: deixe que a escolha seja feita. Ou seja, não sei eu que fui escolhido. Deixe que a escolha seja feita. E isso, o libriano fica muitas vezes vacilante.
ele pondera tanto uma coisa e a outra, que ele perde tempo e energia e muitas vezes não faz aquilo que é preciso. Deixa que o outro decida, e aí, quando o outro decide, em geral, ele critica. Nada pessoal, nada pessoal. Tem dois crianças aqui, nada pessoal. Por quê? Não, nada pessoal. Só tem dois aqui hoje. Eu e ela? Não é nada pessoal. É só para a gente entender o que significa a energia. Então, aqui, quando ela chega no plano material, ela deixa a escolha perfeita. Quando ela vem do já, não. Eu escolho entre as duas grandes linhas de energia. Então, é um pouco diferente. Para a gente entender como funciona a manifestação e a precipitação da energia que vem lá da constelação. O problema com essa abordagem é que, se essas forças opostas forem incapazes de harmonizar, a balança de Libra balançará descontroladamente, para frente e para trás, que eu vi o Gui, até que a tensão aumente de tal forma que prepare o cenário para o próximo mês, que é Escorpião, e é onde tem um conflito. Então, veja como é importante. Se a gente consegue fazer a nossa lição de casa agora que a gente está em Libra, se a gente consegue harmonizar essas forças, então, em alguma medida que seja, então, no mês que vem, a gente vai ter um escorpião muito mais leve. A gente vai ter um escorpião que consegue penetrar profundamente com visão, né? Com triunfo, que é o mantra da alma do escorpião. Agora, se a gente não faz nossa lição em Libra, se a gente continua aí não conseguindo harmonizar essas tensões, não sabendo o que escolher, aí o que acontece? O escorpião, a gente diz que no horóscopo, o escorpião é onde a alma ganha a queda de braços da personalidade. Ou seja, se eu não harmonizei em Libra, o escorpião não tem conversa. Eu tenho que harmonizar, e aí o que acontece? Vem a dor, vem o sofrimento, vem a crise, porque não tem escorpião, não tem conversa. Em Libra eu tenho que harmonizar, em escorpião eu tenho que fazer. Então, se a gente não harmoniza agora, o nosso meio de escorpião vai ser mais complicado. Vai harmonizar já, então. Como grande parte da humanidade vive de tendências egocêntricas, a maneira ganha-perde de resolver os conflitos é, infelizmente, a que a gente mais usa. Mas, este meio de Libra, podemos invocar a alma dentro de nós, nos outros, nas nações, em todo o mundo, para encontrar uma maneira de melhor administrar essas oscilações e oposições. Isso é muito pertinente, porque a gente está vivendo muitas guerras no nosso planeta. Existem duas que têm uma proporção maior. As outras quase ninguém fala, porque não tem proporções tão grandes. Não tem, continuam sendo horríveis, continuam matando pessoas, mas tem duas que podem atingir proporções maiores. Então, a gente acaba olhando para essas duas, que é a guerra do Oriente Médio, que está acontecendo já faz mais de um ano, desde que Israel invadiu a faixa de Gaza, e a guerra na Ucrânia, que tem mais de 2 anos. Então, são guerras que podem ter, são conflitos que podem ter proporções mundiais. Então, é um momento muito oportuno da gente, como meditadores do mundo, tentar, em alguma medida, equilibrar esses conflitos. Então, Libra é um mês especialmente bom para olhar para isso, porque as tendências da personalidade egoísta e as tendências compassivas e sábias da alma podem ser equilibradas dentro de nós. Durante esse impasse ou esse intervalo, temos a oportunidade de mudar a dinâmica e inclinar a balança, tendendo para a alma. No nível da personalidade, Libra é regida por Vênus. É um signo de ar, é um signo para a mente, e a gente vai ver depois que Vênus é um planeta do quinto raio, da ciência concreta, da tecnologia, embora não seja o raio que Libra traz, Libra traz terceiro raio. Mas o planeta Vênus é um planeta de quinto raio. A gente vai ver depois que a essa conversa que faz. Pode passar para ti. Vênus é a fonte da mente inteligente.
Então, o que acontece? Libra tendo esse regente, ela vai ter naturalmente suas qualidades. Todos nós, especialmente aqueles indivíduos com Sol, especialmente ascendente em Libra, vão ter essa habilidade reforçada, que faz com que a gente vá transferindo a polarização do emocional para o mental. Então, nesse mês de Libra, a gente tem um impulso para deixarmos de ser tão reativos emocionalmente e passarmos a ser mais responsivos mentalmente. Através de análises cuidadosas, podemos avaliar o que estamos pensando e fazendo, se está realmente ajudando a criar um mundo mais pacífico e amoroso ou não. Caso contrário, podemos utilizar os níveis divinos para filtrar o que sabemos em nossos mentes através do amor e em nossos corações para nos ajudar a encontrar soluções que possam resolver conflitos, trazer mais compreensão, melhorar as relações humanas. Então, a gente tem um impulso aí a partir de Libra e também a partir de Vênus, para que a gente consiga fazer isso com clareza, com exatidão. E quando a pessoa, as pessoas em geral, a gente estuda, mas e quem não estuda, consegue ajudar? Consegue também. A oração, fazendo oração, né? Se estiver voltada para isso. Uma das coisas que os ensinamentos dizem sobre a cultura, uma cultura possível religião mundial, é que essa religião seja baseada em eventos cósmicos e não em eventos culturais. Quando a gente pensa em um fenômeno como a lua cheia, é um fenômeno cósmico, não é um fenômeno cultural. Então, independente, a lua cheia vai estar aqui hoje, nos Estados Unidos, na China, na Austrália, na África, no Brasil. Então, é um movimento planetário que decide ser, que a Lua é planetária, dessa constelação que é planetária. Então, nesse mês, especialmente nesses 3 dias do festival, todos nós podemos ser impactados. Se o indivíduo tem esse tipo de informação, é mais fácil para ele se guiar e procurar colocar o ciclo dele pequeno em contato com um ciclo mais amplo, né? Que é o ciclo cósmico. Se ele não tem essa informação, se ele tiver algum contato com a alma vai procurar essas soluções para inspirá-lo. Se o contato estiver meia boca, vai ficar mais ocasional. Pode ser sim, pode ser não. Né? Muitas vezes a gente não acessa essa energia superior de Vênus, conectada a Libra, porque desejamos dominar pelo desejo ou pelo medo, fazendo com que nos apeguemos a velhos pensamentos, valores, crenças, formas de ser, e isso faz com que a gente não evolua. A gente continua do mesmo jeito. Dizem-nos que as ovelhas escolhem seguir um curso normal e lento da evolução, onde os caminhos oscilantes entre avançar, subir, ceder, né, ela fica aí. Já as cabras, simbolicamente, a cabra representa a aceleração, o desenvolvimento espiritual. Se a gente for pensar, né, fazendo uma analogia com os animais, a ovelha pastoreia, ela pasta. A cabra é uma cabra sobe a montanha. Então, simbolicamente, a gente tem essa energia da cabra, uma energia de subida, de elevação. Quando a gente sobe a montanha, uma das coisas que a gente tem que fazer, que é muito importante que o filho de Libra traz, é a moderação. Quando a gente vai subindo uma montanha, a gente vai fazendo uma trilha, a gente vai se despindo das nossas crenças enraizadas, a gente vai se despindo dos nossos excessos. Por quê? Porque senão vai ficar difícil carregar tudo isso. Então, esse movimento íntegro provoca um desapego. E esse tipo de desapego é promovido por Libra também, na moderação. Então, a gente sempre fala muito aqui, né? Da simbologia do triângulo, da simbologia da montanha, que a gente sai da polaridade e a gente vai subindo até que a gente chegue a um ponto culminante, né? É um triângulo, é uma montanha. Desse movimento em espiral, Libra favorece através da moderação. Então, se a gente, o que é uma pessoa moderada? É uma pessoa que não tem muitos excessos, ela não está nem tanto aqui, nem tanto aqui. Então, essa capacidade de moderação
é muito benéfica para a gente, especialmente nos dias do Festival de Libra, onde a gente pode largar um pouco os nossos vínculos emocionais, onde a gente pode largar um pouco as nossas paixões, para que a gente possa ter uma visão do todo, uma visão mais ampla, uma visão mais inclusiva e mais integrativa. Aí, vamos lá. Deixa eu ver essa parte. Eu acho que a gente pode até passar um pouquinho, viu? Tá, a gente pode até passar um pouquinho. Agora, considere o papel do medo e o papel da coragem na sua vida. O quanto o medo está influenciando a sua disposição de enfrentar conflitos e tentar novas maneiras de resolver, ou se você está tendo coragem para tentar encarar suas dificuldades com um pouco mais de ousadia, de uma maneira um pouco mais diferente. Hoje, você está mais impactado pelo medo ou pela coragem? É uma reflexão para cada um de nós fazermos aí, para ver qual força está dominando a gente. Se é a força do medo ou se é a força da coragem. Embora seja possível que saiamos por conta própria, idealmente ao fazê-lo, inclinamos a balança mais em direção da alma libriana do que somos capazes de estabelecer uma conexão com a alma, com a nossa tendência de personalidade, para que possamos elevar e guiar para o superior. Então, muitas vezes, é mais fácil a gente agir com medo do que com coragem. É mais fácil a gente se apegar ao que a gente tem que tentar abrir mão e construir coisas novas. Porque a gente é impactado por diversas leis. Né? A gente é impactado pela lei da inércia, que envolve todo o físico. O que é a lei da inércia? É eu continuar no movimento que eu estou. Para eu parar o movimento que eu estou, para eu iniciar o novo movimento, eu preciso de força interna. Eu preciso de coragem, eu preciso de energia para movimentar. E uma outra lei é a lei da gravidade. Puxa a gente para baixo. Né? A gente é impactado por isso. Tudo ao nosso redor, todos os elementos puxam a gente para materialização, para manifestação, para a densidade. A gente vive num planeta que é formado por isso. Então, a gente tem uma tendência natural, se a gente não se observar, a repetir os modelos que a gente já estava fazendo. Então, a gente precisa ter uma força interna. Não à toa que o oposto de Libra é a área, que é o signo da vontade, que é o signo da força. Então, quando a gente pensa em astrologia, a gente sempre pensa, não, quando a gente fala de um signo, a gente nunca fala só dele, a gente fala do eixo. Então, se eu estou falando de Libra, necessariamente eu tenho que falar de Ares. Se eu estou falando de Escorpião, necessariamente eu tenho que falar de Touro. E assim por diante. Porque é um eixo de energia, que vai ter uma polaridade aqui e uma aqui. Mas é um eixo de energia no Sol. Então, vamos falar um pouquinho dos signos. Deixa eu ver, acho que a gente pode até passar o embate esse. E aí, então, vamos só um pouquinho, por favor. Uma coisa importante, então, que é, quando a gente se conecta com a energia mais de alma de Libra, aí, como eu dizia, o mantra é: eu escolho o caminho que conduz entre as duas grandes linhas de força. Tá? Esse é o mantra de Libra. Pode passar. Se usarmos bem essa chave, ou seja, esse mantra de Libra, podemos destrancar a porta que nos leva a uma percepção mais expandida da luz. Nessa luz, veremos a luz que revela o caminho que devemos seguir para criar harmonia e equilíbrio em nossas vidas e no mundo. O nascimento da luz, ou de algo novo, é um motivo pelo qual, esotericamente falando, Felipe está conectado ao sexo e ao dinheiro. Ambos nos ligam a outros que, no nível da alma, estabelecem conexões para o trabalho da alma. Então, Libra é um signo de conexão. Libra é um signo. O que é o sexo? Em termos espirituais, é conexão. É um tipo de relação. Então, Libra promove as relações. O que é o dinheiro? É o recurso para promover algo. Então, Libra é um signo de manifestação. Então, é um signo que traz recursos.
né? Não é que a gente vá pensar nesses recursos apenas como dinheiro, ou numa futilidade, não é isso. Mas a energia de Libra é uma energia que traz recursos. Depende de como a gente usa, né? Mas nesse momento que a gente está ainda no Festival de Libra, especialmente, a gente ainda tem uma potência e o dia da distribuição é uma oportunidade de a gente materializar os recursos que são importantes para que a energia de Libra seja praticada, que ela seja manifestada. Pode passar também para ti. O regente esotérico de Libra. Então, o regente exotérico, o regente externo de Libra é Vênus. O regente esotérico é Urano. Então, ele que rege a Libra no nível da alma. Ele é governado pelo sétimo raio. Então, de novo, né? Libra não tem sétimo raio, mas traz a energia de terceiro. Mas como o seu regente é sétimo, a gente também pode fazer uma associação que essa energia está disponível, especialmente porque ele é o regente da alma. E quando a gente trabalha nos festivais espirituais, a gente trabalha com a energia de alma. A gente pode se conectar. Então, a gente pode ter a manifestação. Por isso que é a manifestação. Acho que a gente pode também passar. Pode passar também. Acabou? Será? Acabou. Então tá bom, não tem problema. É só para a gente ter uma visão dele do que é o signo de Libra. Aí agora, eu tenho uma outra. Deixa eu mexer rapidinho, só pode ver. E tem uma outra. Uma outra apresentação que eu fiz com algumas associações aqui interessantes do signo de Libra, só para a gente melhorar um pouco a nossa tradição. Agora, então, só algumas associações com o signo de Libra. Dentro do florais de Bach, o floral ligado à Libra é um floral que se chama Escleranthus. Pode passar a tarde, por favor, para a gente ver o que ele faz. De ajudar a estabelecer as qualidades de equilíbrio e de determinação na personalidade. Equilíbrio, né, tem a ver com Libra, equilibrar, né, para ela equilibra, e determinação. Porque, de novo, o libriano tem a tendência a pesar tanto e não fazer. Então, o Espírito ajuda a dar uma força para ir para frente. Pessoas que precisam de esperança podem hesitar em tomar uma decisão quando são confrontados com uma escolha entre duas opções. Nessa situação, tendem a pesar os dois lados e hesitam, tendem a não fazer. Emocionalmente, podem mudar de um extremo ao outro com muita facilidade e choram com facilidade. Mentalmente, podem ter dificuldade de concentração. Escleranthus ajuda a restaurar o ponto de equilíbrio interno pela uma conexão maior com a alma e com a própria direção interna. Esse é o plural associado ao signo de Libra. Tá? Tem dois signos que expressam o quarto raio. Marte é Touro e Escorpião. Mas Libra também pode se associar muito com o quarto raio. Por quê? Porque o quarto raio é o raio da harmonia através do conflito. A energia de Libra, diplomática, pode harmonizar os conflitos. Então, a energia de justiça, de corretas relações, pode. Enquanto o terceiro raio, que é o raio que Libra expressa, traz a adaptação da matéria para o ideal e, portanto, ao propósito, isso é muito importante. A gente utilizar a energia de Libra, ela promove uma adaptação das condições materiais para o ideal, para o propósito. Então, Libra tem a ver com adaptabilidade. Tá? Então, adaptar-se
a uma condição para expressar aquele propósito, o terceiro raio. O quarto raio, ele vai levar... Perdão. O quarto raio vai levar a beleza de um ritmo ordenado, né? De forma e cor. Ambos os raios servem para criar ordem e harmonia. Tanto o terceiro quanto o quarto raio. O terceiro, através de uma estrutura inteligente, adaptativa, eficiente. E o quarto, através de um refinamento da forma após o conflito ser vencido. Então, enquanto o conflito não foi vencido, ele não faz esse refinamento. Então, a gente que tem um pezinho no quarto raio, precisa vencer primeiro o conflito, para depois ser final. Essa é a nossa missão de aula. O quarto raio introduz a ideia de que o equilíbrio é alcançado não evitando o conflito. Que a Libra evita o conflito. Então, não posso evitar o conflito, porque se eu não é através da evitação que eu atingo uma verdadeira harmonia. Né? Resolvendo as discórdias de forma inteligente. Um processo que Libra facilita, invocando clareza, discernimento, que são títulos do terceiro raio. Então, aqui, quando a gente tem esse conflito, é importante para a gente, nesse meio de Libra, para quem é libriano, invocar essa capacidade do terceiro raio de, com discernimento, com clareza, harmonizar os conflitos e não evitá-los. A relação entre esses raios sugere que conflitos e dualidades que encontramos na vida, tanto interna quanto externamente, são essenciais para o refinamento da nossa consciência. A gente sempre fala aqui que a alma cria as nossas crises. A crise não diz de conflito. Se ela cria com que finalidade? Para a elevação. Então, a gente precisa aprender a ver os conflitos, não o conflito pelo conflito, não brigar por brigar, mas se o conflito se apresentar, eu preciso tentar entender o que ele está querendo trazer. Onde essas divergências estão presentes? Como é que é possível harmonizá-las? Não abafá-las, harmonizá-las. Aí eu consigo criar um ponto de síntese. Então, não é deixar morrer. Não é deixar morrer. A não ser que seja dentro de mim alguma tendência. Mas se eu estou vivenciando um conflito, eu preciso olhar. O que é um conflito? São duas opiniões ou duas forças divergentes. Eu preciso olhar para elas e tentar enxergar um ponto de síntese. Isso é o que a energia de Libra faz, com o terceiro raio. Quero um pouquinho só. Por meio da influência de Libra, somos encorajados a ver os conflitos não como obstáculos, mas como oportunidades de transformação, levando à criação de maior harmonia e beleza em nossas vidas e mundo. Harmonia e beleza são características de Libra também. São características do quarto raio, mas são características de Libra. Embora a Libra não entregue o quarto raio, existe uma relação. Aí. Passar, Tati. Não foi? Você já tinha passado? Não. Volta, por favor. Sim. Já, desculpa. Na tensão dos opostos e na luta para reconciliar as dualidades, traz um nível mais profundo de harmonia. Nesse sentido, o conflito serve como um cadinho, ou seja, um espaço, a gente fala muito de um espaço interno, né? Criar um espaço de serenidade. É isso que significa cadinho. Para o crescimento e a competição, permitindo que a alma refine a sua expressão no mundo. Libra é um signo de refinamento. Tá? Quando visto esotericamente, não é meramente um choque de forças opostas, mas uma oportunidade para o refinamento espiritual. Todo conflito é uma oportunidade para refinar a nossa consciência. Se cada um de nós é uma entidade energética no nosso centro, então isso se traduz em uma transmutação energética para adaptar-se a uma realidade mais ampla. Então, cada vez que a gente eleva a nossa consciência, que a gente consegue harmonizar o conceito interno, a gente sobe um degrau aqui. E aí a gente consegue ter uma perspectiva maior, né, do nosso mundo, da nossa consciência. Pode passar. Já passou? Quando conseguimos, em alguma medida que seja, transferir a polaridade do emocional para o mental, o atrito que surge das dualidades não resolvidas
cria condições para uma compreensão mais profunda e uma síntese maior. O que significa isso? Se a gente conseguir, então, transferir a polarização do emocional para o mental, cada treino que tem na minha vida, cada conflito que eu reconheço, que eu participo, que eu vivencio, eu enxergo como oportunidade daquilo que não foi resolvido no passado ter uma possibilidade de compreensão e de síntese. Então, eu paro de reclamar do que está acontecendo, que é a nossa reação emocional, para ter uma visão mais apurada e falar, tá bom, qual é a oportunidade que está se apresentando aqui? Se a nossa tendência é resultado. Né? Chegou um conflito, a nossa tendência emocional é resultado. A gente quer preferia que não fosse assim. Quando a gente tem uma visão de mente, a gente entende que se aquilo se apresentou, tem algum motivo, alguma coisa eu não ainda tenho resolvido com isso. Então, em vez de eu ficar igual uma criança animada, não querendo fazer isso, com uma postura mais madura, é olhar para isso e tentar entender o que tem por trás. Qual é a lição a ser aprendida? O que eu posso crescer, me refinar, me levar com essa situação que está se apresentando? Por meio da influência de Libra, aprendemos a ver o conflito como parte do processo evolutivo. Um passo necessário para atingir um estado mais elevado de harmonia. Outro raio que tem um papel significativo na influência de Libra é o segundo, que é o raio do amor e sabedoria. De novo, não passa por Libra. Passa por Libra é o terceiro. Mas o segundo tem muito a ver também com Libra, porque Libra é o signo de corretas relações. Corretas relações não podem ser alcançadas sem o amor, sendo a força motriz. O que a gente percebe na energia de terceiro raio, de Libra, é uma energia de adaptabilidade. Então, o libriano, muitas vezes, ele é adaptável e, através dessa adaptabilidade, ele realiza uma diplomacia. Se ele conseguir não agir para ou ter como finalidade apenas a harmonização, mas sim o amor como força de coesão, aí ele tem uma evolução muito maior. Por quê? Porque o terceiro raio vai influenciar a organização, a estruturação da matéria e dos relacionamentos por uma aplicação inteligente e prática. E é por meio do ato do equilíbrio de Libra que se pode refinar os relacionamentos e, então, abrir espaço para o amor da alma se expressar de maneira prática. Não adianta a gente pensar em amor como uma força escrava. A gente precisa hoje de amor nas nossas relações, de maneira bem prática, bem palpável, para promover mudança no mundo. E essa diplomacia não seria bom agora para esse negócio da guerra? Super, a gente vai falar, eu acho. Essa manifestação inteligente do amor, que é possível pela união do terceiro com o segundo raio, é a chave para garantir que as relações humanas sejam enraizadas na sabedoria e na justiça. Como o tibetano ensina, o amor é a força de coesão que mantém todas as coisas dentro do círculo, da influência divina. Então, o amor, a gente enxerga o amor mais como uma emoção, como um sentimento. Mas, na verdade, a energia desse segundo raio é a energia de coesão. Então, é o amor que é, por isso que a gente diz que a alma representa o segundo raio. Porque quando a gente está vivo aqui, a alma é o princípio integrador. É por conta da ação da alma que todos os nossos átomos são coesos, integrados. Quando a alma se recolhe, quando a gente desencarna, começa o processo de desintegração. Porque a alma saiu, esse princípio amoroso que integra e mantém tudo sob a influência divina, quando a gente desencarna, isso se dissolve. No corpo físico, né? Não enquanto consciência. É por meio do poder coesivo do amor que o trabalho de equilíbrio de Libra pode ser traduzido na sua expressão máxima, permitindo que o discípulo haja como um agente consciente das corretas relações humanas. Ao equilibrar justiça e amor, a alma se torna um instrumento do propósito divino, ajudando a elevar e a guiar a humanidade em direção ao seu destino superior. A energia do amor e sabedoria do segundo raio se funde com a aplicação inteligente do terceiro, assegurando que a vontade para o bem, que é a expressão do amor,
não seja apenas compreendida mentalmente, mas através de ações amorosas. Essa síntese de amor e inteligência é uma ferramenta poderosa para o discípulo que busca participar da construção do plano divino aqui na Terra, que é o que a gente busca. Né? Ao mesmo tempo, Libra também tem energia de sétimo raio. Por quê? A gente viu que o Urano é um regente esotérico de Libra, então ele traz energia de sétimo raio. E o equilíbrio e a harmonia no mundo material exigem uma aplicação estruturada dos princípios espirituais. Sétimo raio é estrutura, é organização, é praticidade. É por meio da habilidade do sétimo raio de trazer ordem e ritmo à forma que a busca de Libra pelo equilíbrio se manifesta, garantindo que a harmonia interna alcançada pela clareza mental do terceiro raio seja expressa externamente de maneira legível e organizada. Então, o terceiro raio é um raio mais de mente abstrato. Então, Libra vai organizar muito bem as coisas no mental, porque é terceiro raio. Mas precisa do sétimo, porque o sétimo é o que traz o concreto. O sétimo é o que faz as coisas entrarem na ordem do ritmo. Por isso que é importante ter essa associação também com o Libra. O sétimo raio serve como um instrumento vital para aqueles que trabalham sob a influência de Libra, ajudando-os a traduzir os seus insights internos em ações externas, que vão contribuir para a mudança no mundo. A manifestação dos benefícios espirituais em ações concretas é essencial. É bom o suficiente para manter ideais abstratos do equilíbrio e harmonia, mas o trabalho requer que eles sejam trazidos para a vida prática, por meio de prática consciente e de atividade ordenada. O sétimo raio auxilia esse trabalho fornecendo os condutores necessários para estruturar e estabilizar os insights espirituais obtidos por meio da meditação da contemplação. Todo libriano tem a sétimo raio. Então. Na verdade, a energia que passa do Libra é o terceiro. É o terceiro, mas esses outros raios, só quando ele se desenvolve. se ele tiver uma ênfase, se ele prestar atenção e começar através do uso da vontade, da imaginação, procurar se conectar com esses raios, aí o trabalho dele no mundo vai ser um trabalho muito mais impactante. Acho que esse não é o mesmo. O sétimo raio nos ajuda a passar da compreensão abstrata do equilíbrio, que é o terceiro raio, para a compreensão prática no mundo físico. Como o tibetano ensina, o sétimo raio é a beleza ordenada do padrão divino. Então, o sétimo raio, assim como o quarto, é um raio de beleza, mas é uma beleza que vem através da ordem, do padrão. Quando a gente pensa, por exemplo, naquela sequência de Fibonacci, que é um padrão perfeito, isso é sétimo raio, né? Que é um padrão perfeito de organização, que traz beleza, traz harmonia, né? A gente viu o homem retrovirando, a gente vê todas as coisas que estão relacionadas com a proporção áurea, são belas, trazem uma beleza natural. Isso é sétimo raio, uma manifestação organizada. Assim, a energia do sétimo raio garante que o equilíbrio e a correta relação não sejam apenas compreendidos, mas incorporados na vida cotidiana, trazendo harmonia interna em formas externas duradouras que possam refletir o plano divino. Dessas formas externas, as mais duradouras e avassaladoras conhecidas pela humanidade são aquelas observadas no ambiente, seja planetário, solar, galáctico ou universal. Dentro dos limites do nosso minúsculo fragmento do universo conhecido em nosso sistema solar, o conceito de atração é o que une a nossa família de planetas como um sistema coeso. Mesmo a gente vê dentro dos átomos, né? Um núcleo que atrai e mantém coeso as outras estruturas do átomo. Tá bom? Sim. Então, antes da gente terminar, eu queria propor uma atividade, já que a gente está falando do sétimo raio e já que a gente está falando do Festival de Libra como o terceiro aí, como o terceiro dia que a gente está. Então, eu pedi para vocês fazerem uma dupla e vocês fazerem uma dupla, escolhe uma aqui e um papel.
Escolhe um papel. E eu vou escolher um papel para o pessoal de casa. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Mãe, você não pode se abstrair do seu papel, hein? Pessoal de casa, eu vou, como estamos só vocês, a gente não precisa criar uma outra sala, né? Eu vou mostrar para vocês, vou pegar um, e eu vou pedir para vocês, 4, Thalita, a Rô, a Marta e o Gui, que vocês vão refletir um pouco sobre de que maneira as energias de Libra que a gente viu aqui podem contribuir para a sustentabilidade dos recursos do nosso planeta. Então, cada grupo aqui, tem 2 grupos aqui, eles vão refletir por alguns instantes sobre uma temática. Vocês estão de folha para escrever ou não? Tem aqui que eu peguei. A Tati pegou para a gente. E aí, vocês 4 vão refletir nos próximos 10 minutos, eu vou dar aqui para a gente, vocês vão refletir sobre a importância da sustentabilidade dos recursos no nosso planeta. É um tema que está bastante em voga, mas eu vou pedir então para vocês, em 10 minutinhos aí, se vocês quiserem criar uma sala separada, ou se vocês quiserem falar por aqui mesmo, aí a gente tira um pouco o som daqui para não atrapalhar vocês. Tá bom? A gente tem 10 minutos para fazer isso. Acho que eu vou criar uma sala que eu acho que fica melhor. Pedir para vocês aceitarem, por favor. Apareceu para vocês? Incrível. Qual foi o tema que vocês pegaram? Tolerância religiosa. E aí? Como é que as energias de Libra podem melhorar esse conflito que é tão presente no mundo hoje? Pode melhorar, não sei, mas as pessoas não têm resumida a falta de informação. Tá, mas como é que a energia de Libra se relaciona com isso? Porque se ela pegar a energia que tem que escolher o caminho do meio, as religiões recausam tanta discrepância de um lado para o outro. Então, se a gente pensar que seria o ideal, se cada uma traz uma verdade, para chegar nesse termo, abrir muito, e eu estava meio que concluindo. É muito distante chegar nesse meio termo de tanta discrepância, tanta distância. Mas tem tanta distância no núcleo das religiões? Tem. Tem. O problema, por exemplo, a gente está vivendo essa guerra entre Israel e a Palestina, também tem um fundo religioso. Tem dominação política, de recursos naturais, mas também tem um fundo religioso. Entre muçulmanos e judeus. O Islã nasce judaísmo. Tem a mesma raiz. Ok, então não é tão distante. Mas, o núcleo das religiões. Uma outra religião, se a gente pôr todas elas dentro de um contexto, cada uma vai ficar muito distante da outra, talvez umas mais pertinho, essas que tem raiz, mais pertinho.
Mas e outras? Mas será que o núcleo, por exemplo, O núcleo, para encontrar esse núcleo, é muito longe. por exemplo, então, as religiões judaicas e cristãs, né? Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm o mesmo núcleo, a mesma raiz. Ok, elas ficam pertinho. E E as o outras budismo, por exemplo, né? Que é uma religião oriental, um pouquinho diferente. mais longe, mas deve ter uma Mas não tem relação. Mas é um bando. É um bando. Espelhado. É um bando. E candomblé. E aí tem esse monte de outras religiões, mas não sei onde tem. A Umbanda, não achamos qual que é o chamado Umbanda dentro do secretismo religioso? Jesus. Quem é então? Essa Bárbara? Sim, mas aí você sabe que eu já descobri também quantas umbandas tem diferentes. Eu não sei, mas já ouvi falar que tem bandas diferentes, linhas diferentes. Então, gente, é muito. Tem as raízes. Mas às vezes, se você for pegar, pega o dentro da Bíblia, quantas religiões que estudam a Bíblia aqui. Aí você pega a Testemunha de Jeová, que já chama Jeová, não é Deus. E aí você tem a Bíblia ali, aí o outro vai seguindo explicar, é uma interpretação diferente do mesmo texto. E aí você pega um banda, ou o candomblé, que é aquele que mata o bichinho, como é que é? É a candomblé, não sei, mas é uma religião. Aqui, aí eu não conheço mais, já sei que eu não posso dizer como pesquisa, mas aí a minha visão, e a outra que não, e aí para mim, elas ainda são muito distantes. As que têm raiz, aí não se dá. Talvez vitamina, a gente vitamina para a gente, vitamina. Como é que a energia vai voltar para a através da energia de fibra, a gente chegar numa harmonização e numa tolerância religiosa. Que essa é uma tarefa. Porque se a gente reforça as divergências, aí a gente não está usando a fibra. Por que eu cheguei nessa conclusão assim? Só pensar. Tá. Porque o que acontece? Se cada um quer que a gente vá conversar, ele quer te provar que a sua religião é a certa, gente, aí você não quer chegar no meio termo. Então, se eu tenho a informação de que a visão dele está correta e a minha é correta, eu vou chegar. Sim, tá bom. A gente estava chegando à conclusão que ninguém pode ter informação. Se a gente tiver informação, Mas era só informação. não sei, 10 minutos chega. Mas será que só eu ter informação para ele não outro, por exemplo, Ação. vai fazer com que eu tenha uma tolerância maior? Ação. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, é Correto relações, a energia de equilíbrio, deve ter menos rótulos e mais unidade. olhar para a essência. Que é o que eu prego. Então, foi 4 horas de manhã, tive uma epifania ali de momento de pensamento, exatamente pela intolerância religiosa, porque é uma coisa que eu tinha feito uma proposta de palestra numa feira literária. Isso é minha proposta. E aí falar disso, porque eu trabalho exatamente com. Hoje eu estava bem católica, extremamente católica. E aí eu quero publicar, mas se o cara evangélico está muito fazendo comigo. Ele tá, vamos lá, desculpa, eu estou falando aqui que meu irmão. Falei, tudo bem, tranquilo, vamos chamar de irmão. E direção de irmão. Eu não tenho isso. Por quê? Porque eu uso essa ideia. Então, fica mais fácil, não pode dar. Aí, essa é a ideia. Não é. Porque as pessoas podem não concordar em tudo que eu estou dizendo isso. Não, na verdade, o que para a gente hoje é importante a gente pensar? Como a gente pode aproveitar essa energia de vida que ainda está presente no sentido da distribuição, então a gente está consciente disso. Então, como é que a gente pode usar essa energia para tentar impactar
esse problema mundial que é a intolerância religiosa. Essa é a nossa ideia. Sim. Como é que a gente pode usar esse dia, esse momento cósmico, que é a lua cheia, essa distribuição de energia de Libra divina e espiritual, com ênfase na distribuição? Então, como é que a gente pode, como ponto encarnado, pensar em manejar essa energia para tentar sanar um conflito que é tão importante? Então, pontos que a gente pode responder que seja informação, aumentar a consciência e correto a relação. Isso, perfeito. Para começar o jogo. Então, ótimo. Diminuir a ênfase nos detalhes e aumentar a ênfase na síntese. Então, como eu falei, elas são tipo divergentes nos detalhes, mas o core é muito parecido. Se você pegar, todas elas pregam o bem, a caridade, o amor ao próximo, a evolução espiritual. Então, a forma é diversa, mas o core é muito parecido. Então, se a gente olhar para isso, a gente fica naturalmente encontra semelhanças. E não só rechaça as diferenças, né? A gente até tinha comentado que eu tenho de uma coisa que também é comum em todas. Um é o superior, em Deus, e a evolução Muito bem, então legal. E você? A questão da tecnologia e da inteligência artificial. Isso. Aí, mas primeiro isso aqui é muito raio, né? Não, verdade, não, mas é um problema científico. O problema não é uma situação científica que pode ser boa ou não. A gente levantou, né? A gente levantou alguns pontos que a gente acha que talvez não seja bom, mas não no sentido de separatividade. Algum cuidado. Para a gente achar um equilíbrio, porque a gente vê que ela tem vários pontos positivos, né? Então, agilidade da informação, surgimento de novas profissões, pode ajudar no mundo inteiro, né? Mas a gente também percebe que isso pode gerar substituição de mão de obra, coisa que a gente comentou, um certo desequilíbrio, falta de clareza de discernimento se você não souber usar a ferramenta. Então, E também como um todo, né, ao lado humano, do contato, da vivência, desequilibrando essa parte da tecnologia, né? Então, isso já é um equilíbrio. E como é que a energia de Libra pode auxiliar no melhor uso das tecnologias e da inteligência artificial? A gente jogou a teoria. Pode fazer o quê? Equilíbrio para utilizar as partes que são positivas, como melhor da comunicação. Hoje tem muitas cirurgias feitas remotamente. A gente tem a nanotecnologia, que robôs robozinhos entram e destroem tumores. então, isso é tudo Positivo. Agora, como é que a gente equilibra os aspectos que podem ser negativos? Que afastam as pessoas, que podem ter manipulação, então a energia de Libra ajuda a trazer clareza para reconhecer uma coisa e a outra, por exemplo. fazer discernimento. Fazer discernimento, uma visão mais clara, e melhor aproveitamento desses recursos. Né? Eu estava vendo um post hoje falando que as pessoas, como é que foi ver uma pesquisa ao longo de 100 anos, como é que você conheceu o seu parceiro ou parceira? Você viu isso? Que primeiro era Família, primeiro. eu vi, Depois amigo, Daí vai fazendo a matéria. e agora online. Agora só tem essa online. As pessoas. Então, olha que interessante. É. É muito impactante para o nosso modelo social.
né? E também Pode ser bom, pode ser bom e pode afastar E pode também aquilo que o Paulo falava, né? Exato. Das relações líquidas. É é, tudo muito superficial, muito fácil. Então eu tenho, é fácil mesmo, né? Então eu tenho 1000 possibilidades e aí eu não consigo me entregar, eu não consigo escolher entre um ou outro, porque se eu escolher um, eu tenho que abrir mão do outro. E será que eu quero abrir mão do outro? é. Então e aí as relações ficam vazias, né? Muitas vezes. Então, fora tem muita coisa que afasta, por exemplo, a comparação, Uhum. Médico, autoestima, informação errada. E você? Conseguimos fazer aqui. Vamos ver. Vocês não passaram da lá. Gui e Marta, vocês chegaram a alguma conclusão sobre como a energia de Libra pode impactar o tema da sustentabilidade no nosso planeta? Gui, está sem som. Eu falei que não é fácil, porque, na verdade, Libra significa equilíbrio, né? Mas não necessariamente pode ser o inverso do equilíbrio, né? E o que a gente está vivendo nesse momento de setembro para outubro é um desequilíbrio mundial, né? Então, eu não sei, é meio bem complexo, na minha opinião. Eu fico aqui pensando que ela pode ajudar nesse sentido, né? Da gente reconhecer a finitude dos recursos, porque a gente vê muitas campanhas que falam assim, cuide do planeta, porque, né, só tem um. Na verdade, no meu ponto de vista, está equivocado esse conceito, porque a humanidade pode substituir o planeta, não. A gente tem registros históricos que a humanidade já colapsou e a Terra continua plena, né? Então, a gente não tem que cuidar do planeta, a gente tem que cuidar da humanidade. Porque se a gente acabar com os recursos do planeta, ele vai se renovar. Porque olha a potência que é esse ser, a humanidade que merece, né? Então, a gente ainda terceiriza, a gente ainda acha que a gente está fazendo o favor de cuidar do planeta. Não, a gente está cuidando da nossa própria humanidade, né? Então, eu acho que a energia de Libra pode trazer essa clareza de que a gente precisa usar esses recursos para o nosso sobrevivimento, né? Que esse ser é muito maior do que a gente, né? Então, como é que eu vou utilizar? Quais são as práticas sustentáveis que podem existir? Né? Como que eu posso, no meu dia a dia, me tornar uma pessoa mais sustentável? Como que eu posso impactar, na medida que seja possível para mim, os recursos que existem? Como que eu posso pensar em iniciativas e soluções que possam tornar o planeta melhor, mais sustentável? Eu acho que a gente pode pensar na energia de Libra impactando tudo isso, né? Promovendo compensação nas grandes corporações. A gente sabe que emissão de gás, né? Então, por exemplo, automóveis emitem muitos gases, então a gente tem uma tendência hoje já para carros elétricos. Já tem várias empresas promovendo para até 2030 ter praticamente toda a frota elétrica. A gente, infelizmente, uma das coisas que mais aumenta os gases é o gado. Então, se a gente deixa de comer carne vermelha, esse mercado tão lucrativo para de acontecer. E aí a gente tem prejuízo. Uma das coisas que mais aumenta a falta d'água no nosso país é o gado. Então, tem assim, algumas coisas que a gente pode pensar em atitudes sustentáveis para o nosso planeta. Acho que a energia de Libra pode conscientizar um pouco a gente. Até nesse sentido. conscientização da carne, por exemplo, você não precisa comer 3 bifes, Isso. come um, 2, talvez, ou 1,5, porque hoje a gente vê o consumo do exagero. Exatamente. Então, o exagero aqui dá para a gente não vamos parar de comer carne. Ela é forte. A moderação, né, de Libra. Muito bem. Então, vamos finalizar a nossa prática?
Então, vamos Ajudou a chegar no ponto nível. vou soar o sino só para a gente avisar algumas formas de novo. Vamos aproveitar essa potência energética do Festival de Libra e vamos lapidar nos próximos instantes a construção das nossas formas de pensamento sobre a questão da intolerância religiosa, sobre a questão da tecnologia, sobre a questão da sustentabilidade, de modo que essas formas de pensamento possam ser oferecidas por nós ao novo grupo de servidores do mundo, para que esses temas possam ser refletidos sob a luz da constelação de Libra, aproveitando esse impacto libriano positivo. E então, que a partir do novo grupo, essas ideias possam ser irradiadas a todos os homens e mulheres de boa vontade no mundo, inspirando os seus grupos, iniciativas, atividades, ações, organizações. De modo que, gradual e paulatinamente, a potente influência libriana de busca pelo equilíbrio, pela verdade, pela justiça, pelas corretas situações, possa nortear a vida na Terra. Respirando profundamente, fazendo a nossa atenção aqui e agora. Muito boa noite a todos. Obrigado pelo nosso serviço e conjunto. A gente possa ver essa manifestação de um novo mundo mais presente na nossa realidade. Boa noite, pessoal de casa.